Irmãos e irmãs, na caminhada do povo de Deus, muitas vezes, talvez a maior parte do tempo da vida daqueles que professam a fé no nosso Deus, seja povo antigo do Primeiro Testamento, seja depois da vinda de Jesus Cristo, seja no nosso tempo, todos passam uma grande parte da vida diante de grandes desafios, tribulações. E é importante que nós possamos perceber como Deus vai colocando sinais na nossa vida para que em meio, talvez, a certas escuridões da nossa vida, nós possamos enxergar algum brilho de luz e assim podermos nos orientar e continuar a nossa caminhada. Nós vimos lá a profecia de Daniel, a visão que ele teve, o sonho que ele teve da glória de Deus, o ancião, o homem, filho como de homem, vestido de glória e de poder. Sabemos que o tempo dos profetas foi um tempo de grande perseguição. Pessoas que mantiveram a sua fé constantes ao ponto de darem a vida pelo anúncio que eles faziam. A relação dos profetas com Deus é de uma extrema profundidade, de uma entrega sincera. E aí, no tempo de Jesus, nós vemos o relato que escutamos no Evangelho de hoje. Jesus Cristo, ao longo do tempo que esteve com os discípulos, fez 3 anúncios da paixão, morte e ressurreição. O evento da transfiguração que nós celebramos hoje acontece no meio de 2 anúncios. Primeiro anúncio, segundo anúncio. Isso para poder ajudar os discípulos a fazerem um processo de seguimento e de compreensão dos seus ensinamentos que os permitissem continuar nessa entrega generosa da vida. Jesus tinha consciência do caminho que iria percorrer, do mal que iria passar. E por isso, entende que os seus discípulos, as pessoas que seguiam os seus ensinamentos, que seguiam o Senhor no seu caminho, eles não teriam tanta consciência disso quando começassem a perceber as perseguições, quando se escandalizassem da cruz. E aí Jesus separa para junto de si esses 3 discípulos e leva para o alto do Monte Tabor. E ali acontece o evento da transfiguração. Esse evento também serve para nos ajudar a entender que a missão de Jesus Cristo está de um modo muito estreito, muito íntimo, ligado a tudo o que nós escutamos do Antigo Testamento. E para nos dar a certeza disso, o relato que São Pedro nos faz também na segunda leitura, o que escutamos do Evangelho de Mateus, nos mostra 2 testemunhas fundamentais na história da salvação, Moisés e Elias. Moisés, o representante da lei de Deus, aquele que recebeu os mandamentos nas tábuas, lá também, em cima de um monte, num encontro pessoal, íntimo com Deus, e Elias, o representante dos profetas, daqueles que, acima de qualquer ameaça, acima de qualquer poder que pudesse ameaçar a vida deles, professavam a fé, anunciavam a palavra de Deus e fizeram com que o reino de Deus fosse anunciado independente de qualquer coisa. E esses 3 discípulos tiveram a visão da glória de Jesus Cristo. Sabemos que o Messias, o Filho de Deus, se encarnou no seio da Virgem Maria e assumiu a nossa condição humana. Mas sabemos que a aparência real do Filho de Deus não é aquela que os olhos humanos dos discípulos contemplaram. Nós podemos exemplificar isso com a imagem dos discípulos de Emaús. Após a ressurreição, 2 discípulos estavam voltando para Emaús. E aí Jesus aborda eles no caminho e pergunta por que eles estão indo tão tristes. E eles falam: você é o único aqui nessa terra que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? E Jesus: não. Então eles começam a dizer:
que Jesus, o grande profeta, foi perseguido e morto, e eles estavam indo, frágeis na fé, sem compreender os acontecimentos que eles também testemunharam. E ali depois, poucos momentos depois, Jesus, ao partir o pão, se revela. Eles não reconheceram a Jesus no primeiro momento, mas foi no sinal da partilha do pão que eles reconheceram a Jesus Cristo. E nesse sentido, nós precisamos compreender que os sinais de Deus vêm justamente para nos ajudar a dar passos mais firmes e convictos no seguimento a Jesus, professando a nossa fé. Porque é natural da nossa condição humana, em alguns momentos da vida, nos encontrarmos com as dúvidas, com a divisão do coração, sem saber para onde caminhar, sem a certeza da presença de Deus na nossa vida. Isso é tão natural na nossa condição humana que até Jesus Cristo também passou por isso. Pai, por que me abandonastes? O sentimento do abandono, do deserto, de querer rejeitar aquele mal que muitas vezes vem sobre nós, mas que serve também de instrumento para reafirmarmos a nossa fé, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós precisamos compreender que esses sinais são luzes para nos ajudar no nosso pouco discernimento. Pouco, não no sentido de que nós não nos esforçamos, mas pouco diante da grandiosidade de tudo que Deus ainda tem para nos revelar na vida futura. Temos as demonstrações, as pequenas manifestações diante daquilo que nós haveremos de contemplar, mas que para nós, nesse mundo, é muito grande e que nós precisamos buscar cada dia uma compreensão melhor daquilo que Deus está nos comunicando. A liturgia de hoje revela para nós a manifestação de Deus e a manifestação do Cristo glorioso. O que isso significa para nós? Como que, escutando esse relato da transfiguração, nós nos sentimos? Qual o efeito disso na nossa vida? De que forma isso nos ajuda na nossa fé? Celebramos a transfiguração todos os anos, mas escutamos o Evangelho da Transfiguração 3 vezes no ano. Nós precisamos reconhecer a condição que nós estamos vivendo, cada um com a sua realidade, de forma única, como a nossa existência diante de Deus, somos únicos diante de Deus, e reconhecer os sinais que Ele vai revelando também de uma forma muito particular. Deus se comunica de um modo individual com seus filhos e filhas. Mas para isso nós precisamos estar atentos, abertos àquilo que o Senhor tem para nos dizer e nos mostrar. O Senhor sabe da nossa fragilidade enquanto filhos e filhas de Deus nesse mundo, tão suscetíveis aos erros, aos pecados, à infidelidade, ao seguimento a Jesus Cristo, mas o Senhor vai nos mostrando como seguir, como melhorar a nossa vida. E a palavra transfiguração também tem que nos provocar a um novo modo de ser filho e filha de Deus e um novo modo de ser igreja. Muitas vezes a gente reforça nas reflexões o ensinamento de São Paulo do significado da igreja, o significado real, que é o corpo místico de Cristo. Todos nós, pecadores, frágeis, infiéis, estamos unidos a Jesus Cristo pelo nosso batismo. Então a igreja, não a instituição num sentido de burocracia, de tantos erros que nós cometemos, mas a igreja no seu mistério, na ação divina no mundo, é o corpo de Cristo nesse mundo. E nós precisamos fazer com que este corpo seja transfigurado, para que o mundo veja aquilo que esses 3 discípulos viram e pudessem dar testemunho, e nós precisamos renovar o nosso testemunho. Jesus Cristo ensina a esses discípulos o momento oportuno de dar o testemunho da transfiguração, depois da ressurreição, não antes, não antes. E nós precisamos não esperar, mas de uma forma imediata, anunciar isso que nós ouvimos.
Isso que o Senhor vai nos comunicando a cada palavra que nós escutamos, seja na Eucaristia que nós celebramos, quando nós nos retiramos na nossa intimidade para ler a palavra de Deus, nós precisamos anunciar. Celebramos, no mês de agosto, o tempo vocacional. Cada domingo marca uma vocação, um dom que o Senhor concede aos seus filhos e filhas. Isso não é para exaltar o ser humano. O padre, o pai, a mãe. Não é para exaltar o ser humano. Mas como Deus reconhece em seres tão frágeis a capacidade de acolher um dom que Deus deu. Por isso, a vocação é algo muito sagrado na vida de todos nós, independente da vocação que nós tenhamos. Seja o sacerdócio, a maternidade, a paternidade, seja a vida consagrada religiosa, a nossa vida de filhos e filhas de Deus engajados na comunidade, assumindo os ministérios próprios da nossa vida de leigos. E nós precisamos encontrar nisso também um sinal divino, como Deus me reconhece. Fui enxergado diante de Deus, no meio de tantas pessoas, de tantos filhos, o Senhor me reconheceu de um modo único e particular. É isso que nós precisamos meditar durante esse mês, quando celebramos a nossa vocação específica. Celebramos hoje o dom da vocação sacerdotal. Precisamos continuar rezando pelas vocações sacerdotais e promovendo. Não é só rezar, mas promover, falar, incentivar, motivar, criar um espaço para que os jovens possam compreender que isso também é um modo de se viver. Não é algo tão extraordinário como ser pai, ser mãe. Tudo isso é extraordinário quando nós reconhecemos o dom de Deus manifestado na nossa vida e por meio de nós, na vida do nosso próximo. Então é assim que nós precisamos pensar a dimensão da vocação, que é celebrada de um modo muito particular na igreja, de maneira celebrativa, festiva, e que nós precisamos também comunicar. Lembrando que a vocação, ela precisa ser trabalhada também. Ajudar com que as pessoas descubram a sua vocação, seja para o ministério sacerdotal, seja para a vocação da família e tantas outras que nós temos. Precisamos despertar, os pais despertar a vocação nos seus filhos, a igreja despertar a vocação nos fiéis, e aí sim nós vamos acolher aquilo que Jesus Cristo está dizendo a esses 3 discípulos, depois daquilo que eles testemunharam, da visão gloriosa, convida aos discípulos para descerem e retomar a caminhada, assumirem a missão, porque o objetivo da missão é alcançar aquilo que eles viram. Nós não vimos, mas escutamos esse testemunho na Eucaristia de hoje. E a nossa vida e vocação tem que estar voltada para isso, em querer alcançar também essa visão gloriosa que é destinada a todos nós. Para isso, a necessidade de viver a vocação de um modo fiel, com amor, generosidade, conscientes de que responder um sim a Deus também traz para nós responsabilidades. E a principal responsabilidade é edificar o reino de Deus entre nós, cada um assumindo o seu papel, cada um assumindo a sua missão, porque o Senhor, assim como Ele nos enxerga de um modo muito particular, de um modo único, Ele também espera que cada um, de um modo muito particular, possa manifestar os dons que Ele concede na nossa vida. Então que, vivendo a fidelidade da nossa vocação, nós possamos dar esse testemunho da glória de Jesus Cristo, a meta que todos nós queremos alcançar. Para isso, a igreja precisa estar transfigurada, deixar para trás todas as aparências humanas, tudo aquilo que ainda é perecível. Nós somos perecíveis nesse mundo, mas a nossa alma não. Nós precisamos cuidar dela, para entregar essa alma de um modo integral nas mãos de Deus e assim sermos acolhidos no seu reino. Então, que o Senhor nos ajude a fazermos um constante processo de transfiguração da nossa vida cristã,
dando um testemunho autêntico a partir da vocação que nós somos chamados a viver. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.